Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Brasil tem capacidade para vacinar por mês 60 milhões de pessoas contra a Covid-19. Mas o trabalho de imunização esbarra na falta de vacinas. Pouco depois de iniciar o programa de vacinação contra a Covid-19, o Brasil já estava entre os 10 países com o maior número absoluto de imunizados. O país logo alcançou nações europeias e países sul-americanos, que tinham começado bem antes a campanha. Mas apesar da rapidez garantida pela experiência do Sistema Único de Saúde com vacinações, a falta de vacinas impede o avanço do processo de imunização. Segundo o professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, Gonçalo Vecina Neto, se tivesse vacina disponível, o Brasil conseguiria concluir a vacinação de toda a população com mais de 18 anos até o meio do ano. Prova disso é que no ano passado 80 milhões de brasileiros foram vacinados contra a gripe em 3 meses. O médico sanitarista calcula que o SUS tem condições de administrar 3 milhões de vacinas contra a Covid por dia, o que daria cerca de 60 milhões de vacinados por mês. O Ministério da Saúde informou que já foram reservadas cerca de 365 milhões de doses de vacinas com o Butantan, a Fiocruz e o consórcio internacional COVAX Facility. Mas a distribuição desses lotes deve acontecer ao longo do ano. A polícia está investigando o porquê 229 vacinas contra a Covid foram descartadas em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. 5 profissionais da saúde serão ouvidos na investigação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, uma falha no freezer que armazenava o imunizante aqueceu o estoque, que teve que ser descartado. Um problema no termostato foi identificado por uma funcionária que notou a temperatura do refrigerador em 36 graus ao chegar para trabalhar na segunda-feira. As vacinas precisam ser mantidas em temperaturas baixas, entre 2 e 8 graus. Além das doses da Coronavac, mais de 6 mil doses de vacinas contra HPV, febre amarela, hepatites A e B e antirrábica foram inutilizadas. Um laudo deve apontar o que houve no refrigerador. Por causa do problema, a aplicação da Coronavac foi suspensa na cidade. O governo do estado se comprometeu a repor as doses perdidas o mais rápido possível e uma nova sala de aplicação e armazenamento com câmeras 24 horas está sendo preparada. Igarapé tem cerca de 35 mil habitantes e imunizou, de acordo com o vacinômetro de Minas Gerais, apenas 90 pessoas até o momento. A maioria profissionais da saúde. E olha só que alarmante, a poluição do ar provocou mais de 160 mil mortes em 2020 nas 5 cidades mais populosas do planeta, incluindo São Paulo. Os números trágicos foram divulgados pelo Greenpeace. A capital mais afetada pela poluição foi Nova Delhi, onde os cálculos mostram que quase 54 mil pessoas perderam a vida devido à toxicidade das partículas PM2.5 suspensas no ar. De acordo com o relatório, em Tóquio foram 40 mil mortes. Os demais óbitos aconteceram em Xangai e Cidade do México. As partículas microscópicas PM2.5, chamadas também de partículas finas, são produzidas com a queima de combustíveis fósseis. Elas são consideradas as mais prejudiciais para a saúde, afetam o coração e os pulmões e aumentam as probabilidades de ataques de asma. Alguns estudos vincularam as exposições às PM2.5 a um risco mais elevado de morrer de Covid-19. As mortes ocorreram apesar de a qualidade do ar ter melhorado em algumas regiões pelo confinamento do novo coronavírus. E a prisão do deputado federal Daniel Silveira por divulgar um vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal divide opiniões entre os advogados do país. Alguns juristas consideram arbitrária a ordem para prender o parlamentar, enquanto outros avaliam que Silveira excedeu o direito à liberdade de expressão.
Nossa reportagem consultou alguns especialistas para ouvir os dois lados da polêmica. Acompanhe. Toda a polêmica teve início depois que esse vídeo foi divulgado pelo deputado nas redes sociais. Na gravação, Daniel Silveira faz ataques ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Edson Fachin. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou a fala do deputado crime contra a segurança nacional e determinou a prisão. De acordo com a Constituição, todo deputado federal conta com imunidade parlamentar e só pode ser preso em caso de flagrante e crime inafiançável. A interpretação do ministro foi que o fato do vídeo ainda estar no ar caracterizava o flagrante. E esse entendimento é um dos pontos que vem causando maior polêmica entre os especialistas. O doutor Matheus Falivene, professor de Direito da PUC de Campinas, considera a prisão do deputado inconstitucional. O advogado acredita que o fato do vídeo ainda estar nas redes sociais não caracteriza flagrante. Além disso, afirma que a imunidade parlamentar deve ser respeitada. O crime permanente é aquele que a execução se prolonga no tempo, a execução dura no tempo. E o crime instantâneo é aquele que a execução se consuma num ato. E, nesse caso, a consumação ocorreu no momento em que ele postou o vídeo. Então, já estava consumado o crime. E quando o crime já está consumado, não é mais possível o flagrante, pelo menos não nessa hipótese. Porque o flagrante ele é a certeza do crime, a certeza visual do crime. É quando a prisão ocorre no momento que o crime está sendo cometido. Então, na minha visão, não tem flagrante primeiro por isso. E depois você tem uma questão aí também que ele é deputado federal, ele poderia, em tese, estar acobertado pela imunidade parlamentar dele. Tá? Nesse caso, inclusive, a Constituição fala que os deputados federais e os senadores só podem ser presos por crimes inafiançáveis. E esses crimes que ele foi preso são crimes afiançáveis. Já o advogado e professor de direito Lênio Streck acredita que há elementos, sim, que caracterizam a prisão em flagrante. O jurista citou o fato das ameaças terem sido colocadas nas redes sociais. Hoje, o smartphone é a sua casa. Toda a sua vida está no smartphone. Mas quando foi feita a lei das interceptações telefônicas, de 96, não existia isso. Esse é o caso do flagrante. E se exigir o modo antigo de ver o flagrante para esse caso do deputado, seria impossível. Porque para prender alguém em flagrante, alguém teria que ficar de plantão, esperar o sujeito abrir o celular para gravar, e aí chegar, bater na porta e dizer, você está preso. Nunca aconteceria. Por isso que há, tranquilamente, flagrante delito. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas é que o ministro Alexandre de Moraes se baseou em uma lei que foi criada durante a ditadura militar para prender Daniel Silveira, a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 durante o governo do presidente João Figueiredo. O Brasil ainda vivia um regime autoritário, vivia o regime militar, né? E é uma lei que tinha como finalidade evitar a atividade de oposicionistas ao regime, né? Tanto que a lei, a grande crítica que se faz a lei é muito ampla. Então, quando a lei diz, olha, é crime qualquer atentado contra as instituições democráticas, como intérprete, eu posso entender que uma opinião pode ser um atentado, como até uma invasão física, isso pode ser um atentado. Então, ela é obsoleta porque ela é muito ampla e permite que as autoridades coloquem qualquer coisa como atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, a necessidade de uma nova lei é que haja crimes que sejam mais restritos, né, que não permitam essa interpretação arbitrária, né, dos aplicadores do direito. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.